Genta na área e Hortência Saga também. Mas antes quero lhe informar que se você é um otaku gamer e quer comprar suas coisas e não está podendo, trago para vocês um lugar para se divertir com mais de 1000 jogos e ainda farmar uma grana. Lá você pode investir uma pequena quantia e receber um bônus de até 300% em cima desse valor. Além de que se você colocar o meu código também pode ganhar um bônus de até 5.000 reais. Para isso basta entrar no comentário fixado. Se ficou curioso e tem mais de 18 anos, venha para esse mundo cheio de diversão e dinheiro, lembrando sempre de jogar com sabedoria e moderação. O anime se baseia em um conto de fantasia medieval de guerra e de caos, em que 3 anos atrás o rei foi traído e assassinado por um de seus duques, que então reconstruiu o reino em seu próprio benefício. Mas agora o herdeiro original do trono secretamente atingiu a maioridade. Escondida sob a aparência de um homem, ela e sua banda leal começam a busca para salvar a sua terra natal. Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Na nova era sagrada, no reino de Hortência, nossa protagonista se chama Princesa Marielle e se encontra em uma situação muito delicada, em que presenciou seu pai, o grande e poderoso rei, ser assassinado bem na sua frente por um de seus duques, chamado de Ruges de Camélia, que possuía grande inveja e não conseguiu sucesso em seus planos. No campo do castelo, do lado de fora, grande comoção ocorrida, com as forças armadas do duque que invadiam os muros e causavam tumulto. Os soldados lutando entre si já deixou claro que as negociações entre o rei e o duque não deram certo. Por isso, os cavaleiros de Hortense, Fernando, Maurício e Adelreide se reuniram na praça para traçar um plano de ajudar o rei. Mas uma grande besta mágica, o Cerberus de 3 cabeças, surge em meio a um círculo mágico os impedindo de passar. Além de centenas de criaturas mágicas que surgem no meio da batalha dos soldados. Adelreide fica para trás e luta contra o monstro, deixando Fernando e Maurício seguirem ao socorro do rei que estava em apuros. Leon estava escorada em uma coluna com um ferimento grave em seu peito, e Mariel estava aos prantos ao seu lado de seu pai morto no chão. Neste instante, Maurício é surpreendido por trás com Rudes ainda transformado em lobisomem. Antes que Rudes chegasse perto de Mariel, Fernando usa sua espada para proteger, lutando ferozmente com a besta, usando diversos golpes de espada, mas acaba sendo mordido no ombro e erguido do solo com violência. Fernando, furioso e com o restante de força que ainda lhe restava, segue correndo em direção a Rudes com sua espada erguida. Depois de todo o ocorrido, ainda tarde da noite, Maurício vai até a mansão de seu irmão e é recebido por Alfred, seu sobrinho. Então Maurício entrega a espada de Fernando ao garoto, fazendo o garoto perceber que seu pai havia morrido. Depois disso, vemos que se trata de um grande conflito entre reinos. De um lado, Hortência é atacada e de outro, Camélia e sua ganância. Depois do conflito no castelo, a princesa Marielle desaparece e seu irmão mais novo, o príncipe Charlotte, assume como o novo rei. Neste contexto todo de turbulência política, Alfred, como filho e herdeiro de Fernando, assume o controle sobre o território de Albert, tendo que governar este vasto território mesmo sem experiência e tão jovem. Marius, o companheiro de Albert, ainda muito chateado com a morte de seu pai, sai pelos campos para tomar um ar e tentar esquecer o que ocorreu. Ao entardecer, já no avançar das horas, Albert encontra Marius em um local afastado junto ao túmulo do seu pai. Os dois conversam e finalmente chegam ao consenso de que devem treinar duro para se tornarem mais fortes e poder assim proteger o reino com o seu povo. Já no dia seguinte, Alfred junta muitos de seus homens e vão em direção a um possível ataque de Camélia. Chegando lá, encontram centenas de corpos ensanguentados espalhados pelo chão, aonde basicamente todo o exército foi dizimado. O exército inimigo ainda estava de tocaia e atiram diversas flechas contra as forças de Hortense. Então a nova batalha se inicia, com Alfred indo com tudo para cima dos inimigos. Marius vai tentar ajudar Alfred, mas por ainda ser muito fraco, quase acaba morrendo. Roy Bachelot, o comandante da tropa cameliana, surge no alto de uma pedra com seu arco matando os 2 soldados salvos por Alfred. Marius fica furioso com as atitudes covardes de Roy, avançando com tudo contra ele, mas como suas habilidades ainda são ruins, Marius acaba sendo derrotado.
Nesse momento, os dois acabam sendo salvos por Maurice, que lança seu machado em direção ao inimigo. Depois disso, tudo acaba bem, pois Roy recua com os seus homens. Já no dia seguinte, na mansão de Alfred, Marius descansa de seus ferimentos pós-batalha, enquanto Alfred estava no túmulo de seus pais pensando em como proteger seu povo. Nesse triste momento, Marius surge e diz que o ajudará com todo o seu poder. Nas memórias de Maurice, ele lembra do incidente no castelo enquanto conversava com a princesa Marielle, sabendo que se deixar livre pelo castelo, certamente sofrerá ataques e acabará morrendo. Maurice propõe que Marielle assuma um novo nome e uma nova história, e quando tudo se acalmar, ela retome seu verdadeiro posto de liderança do reino. Assim, a princesa Marielle se torna o garoto Marius, uma espécie de companheiro de Alfred, que irá lutar ao seu lado para proteger o povo e fazer frente às ameaças de Camélia. Alfred, Marius e Maurice saem novamente para a floresta em uma patrulha para investigar a área. Eles encontram uma caverna. O problema é que dezenas de monstros estavam nela e a luta foi muito intensa. Nonora, que é uma das empregadas da mansão, recebe a notícia que Alfred está correndo perigo na caverna. Assim, ela vai até lá para ajudar. Ao chegar, encontra um menino e consegue correr com ele, mas acaba sendo cercada por alguns monstros. Nisso, ela é salva por Alfred a tempo que com sua espada derrota todas as feras. Mais à frente, na caverna, um lobisomem surge. Alfred fica extremamente furioso, pois foi um destes que matou seu pai a sangue frio. Felizmente, eles derrotam o monstro e saem da caverna salvos. Alfred vai com Maurice para a capital real fazer a representação de seu território e população. Em uma conversa com um dos capitães de guarda, ficam sabendo de eventos anormais nas florestas perigosas da região. Depois de tudo, eles saem para investigar mais sobre os ocorridos no local. Claro, Marius fica muito preocupada e acaba sendo incisiva na questão de se manterem em segurança. Quando chegam em um vilarejo fantasma em meio ao nevoeiro, encontram dezenas de mortos-vivos atacando um viajante. Marius usa uma flor imbuída em magia para extrair os mortos-vivos, e Alfred consegue derrotar todos os monstros com sua lâmina. Logo em seguida, o viajante se mostra incomodado com eles e se retira, dizendo que não suporta pessoas que trabalham para a igreja que controlam o país, pois acha que são um bando de corruptos. Mais adiante, Alfred e seu grupo encontram o viajante junto a algumas lápides meio triste. Maurice explica que os mortos-vivos são obras de alguma magia negra provocada por doença e alguém mal intencionado, fazendo assim com que ele se junte ao grupo de Alfred. Eles investigam um pouco mais a cidade e na saída enfrentam alguns guardas que queriam capturar o viajante. Nesse momento surge um monstro muito poderoso com 2 machados, que começa a atacá-los violentamente. Maurice, usando seus instintos, consegue cortar um dos braços do monstro, mas logo em seguida ele se regenera por completo. Ele começa a recuar e Alfred segue atacando e se defendendo. Marius usa sua magia e imbui ela em uma flor mágica, lançando sobre o monstro, que logo que é atingido fica imóvel por breve instante. Nesse momento, o viajante e Marius atacam com todas suas forças, derrubando o monstro e vencendo a batalha, sem deixar que nenhum companheiro morresse. Depois do incidente, descobrem que o viajante é um cavaleiro perseguido chamado de Deflot. Então Alfred estende sua mão e o convida a se juntar à equipe. Assim, ele aceita e passa a acompanhar o grupo em suas missões. No dia seguinte, Marius, Alfred, Deflot e Maurice saem da mansão em uma carruagem, em viagem para descobrir a verdade por trás do aparecimento de tantos monstros por todo o reino. Durante a viagem, eles encontram várias carruagens destruídas no caminho, cavalos e pessoas mortas. Ao olhar mais de perto, veem 2 crianças dentro de uma das carruagens que estavam escondidas. Eles chegam a um pequeno vilarejo, mas ao final do dia, lá uma moça explica o aumento gigantesco de ataques anormais de monstros e o quão sua vila está frágil e com pouca mão de obra. O grupo de Alfred se hospeda em uma das casas para poderem descansar. Lá eles passam a noite para no dia seguinte seguir viagem e depois de um tempo eles chegam na capital real. Enquanto conversavam com o responsável pela segurança da cidade, escutam uma explosão e dezenas de monstros surgindo do nada. As 2 meninas que foram encontradas nas carruagens da estrada fogem dos cuidados de Marius e vão até a catedral. Lá, elas matam a sangue frio os cardeais com um arco e flecha e buscavam por alguma espécie de relíquia.
Na cidade, Alfred com sua espada consegue eliminar diversos monstros usando suas habilidades. Então se aproxima da catedral e lá um dos capitães de guarda usa seu poder e gera uma enorme pressão de ar com a espada que limpa todo o caminho até a porta da catedral. Eles correm para dentro e encontram as duas crianças e muitos corpos no chão. Logo percebendo que não só são duas crianças, as duas entendem que devem agir logo antes que sejam derrotadas, e tão logo lançam seu poder na forma de uma esfera de energia negra com um núcleo branco em direção a Alfred. Eles conseguem desviar, mas em seguida as duas começam a criar diversos círculos mágicos gerando vários monstros. No entanto, o Papa atrás delas usa seu poder de luz e dissipa todas as feras. Só que os eventos estranhos só estavam começando, pois um grande dragão quebra o teto e surge dentro da catedral, mas um cavaleiro negro faz frente ao monstro com sua lança. Ele luta bravamente ferindo o dragão com extrema velocidade, causando muitos danos. Infelizmente, o dragão consegue escapar com as duas inimigas para longe. Já distante da catedral, vemos que o dragão na verdade era uma mulher chamada Teresina, e que não consegue cumprir a missão de pegar a relíquia sagrada. Posteriormente ao ocorrido, Alderheide convoca Alfred, Marius, Maurice e Defled para conversarem no castelo, em vista do que aconteceu. Ela é acusada pelo Cavaleiro Negro e seus guardas de conspiração contra o reino. Neste instante, pelos céus, Teresina retorna sobrevoando a cidade de forma imprevisível, e pela costa marítima do reino, centenas de soldados de Camélia desembarcam de seus barcos em direção à cidade. Percebendo a gravidade da situação, a ordem eclesiástica do Cavaleiro Negro solta Alderheide para que ela possa comandar seu exército contra os invasores, bem como Alfred e seus companheiros seguem na luta, trocando golpes violentos com os inimigos. Roy, o comandante de Camélia, estava à frente de todo o caos, ele que tinha comandado as suas tropas para a cidade. Nisso, Adelheid luta com Roy, sendo que Alfred e Marius se juntam a ela para ajudar. Entretanto, Roy consegue fugir em seu barco e todo o exército recua. O Cavaleiro Negro percebe que Adelheid foi de grande ajuda durante a batalha e por isso decide não prender ela por um tempo, pois se as forças de Camélia retornarem, ela poderá continuar protegendo o povo. Alfred descobre que na verdade não é a princesa Marielle verdadeira, mas sim Mari que estava se passando por ela como uma forma de brincadeira. O problema é que a situação no reino é bastante séria. Os guardas percebem que Marielle estava pelo vilarejo e se movem para lá, o que gera um pequeno conflito, mas felizmente Mari consegue escapar. Porém, é que mais para a noite as duas meninas enviadas por Camélia controlam um robô gigante para atacar o vilarejo e seus cidadãos. Jim, que é o amigo de infância de Mari, a protege com sua espada do robô gigante. Cara a cara com ele, Jim usa todas as suas forças junto dos companheiros de Alfred para derrubar o robô, e no final tudo acaba bem. Avançando pela floresta, eles seguem por outros vilarejos em busca de informações. Nisso descobrem que os eclesiásticos estão preparando alguma conspiração, e a Igreja Ortodoxa é responsável por muitos dos eventos. Um dos membros da igreja oferece ajuda para investigar e oferece muitas informações. Com isso, Alfred, mesmo muito desconfiado, aceita ir com Marius e Defled em busca da verdade no subterrâneo de um hospital. Lá eles encontram diversos mortos-vivos, então sacam suas espadas e com suas lâminas conseguem repelir o ataque dos monstros. Depois disso, seguem pelos estreitos caminhos. Com pouca luz, encontram muitas pessoas extremamente doentes pelo chão, percebendo que elas estão sendo usadas para se tornarem os mortos-vivos. Um homem que aparentemente é um tipo especial de monstro muito forte surge do nada metendo o pé na porta e derrubando Defled no chão. Ele levanta e usa sua lança para poder ferir o monstro. Depois de alguns golpes percebe que terá bastante dificuldade. Marius age por impulso saindo do local seguro e atacando o monstro em ajuda de Defled, o que deixa Alfred furioso quando Marius é aferido. Nisso, ele saca sua espada e avança furiosamente contra a fera, rasgando a carne de seus peitos e fazendo jorrar sangue. Depois de o monstro cair no chão, o Cavaleiro Negro surge do nada segurando com sua mão a lâmina da espada de Alfred, e depois derrubando todos os seus companheiros. O cavaleiro pega Marius e o leva, dizendo que ele é a princesa perdida e responsável pela peste que assola o país.
Na prisão, depois de todo o incidente no subterrâneo da igreja do interior, Deflot e Alfred são avistados por Lucan, que dá a notícia de que Marius será executado por ser considerada a princesa bruxa. Este é o motivo que a igreja estava alegando para prender ela e executar. Em uma masmorra, Marius é presa pelas mãos por correntes. Quando os guardas estão prestes a ser torturado, o Cavaleiro Negro surge e o chama de Princesa Marielle, logo em seguida assaltando de suas correntes, além de explicar que o novo rei, que é apenas uma criança, está sendo controlada pelo Papa, e comandou as tropas para perseguir ela e executar. Assim, evitaria qualquer tipo de oposição futura. Ele também fala a Marius que o motivo do reino ter sido atacado por Camélia foi pelo fato do rei ter usado magia antiga para reviver sua esposa, a rainha, e o efeito daquilo foi ter surgido pestes e monstros por todo o país. Alfred e Deflot, ao serem levados para fora da prisão, conseguem dominar os guardas e escapar. Maurice, que estava disfarçado, os ajuda. Nisso, eles recuperam suas espadas e seguem fugindo da parte perigosa do castelo. No entanto, ficam frente a frente com Lucan e seus guardas. Maurice luta em pé de igualdade com Lucan. Eles trocam vários golpes consecutivos, o que permite Alfred de ir em frente. Avançando pelos caminhos do castelo, ele encontra Marius na forca prestes a ser enforcado. Em uma fração de segundos, Alfred lança sua espada a uma distância considerável e consegue romper a corda, salvando Marius. Alfred e Deflot lutam contra os soldados até que surge o Cavaleiro Negro, que coloca mais pressão ainda na luta. O garoto fica cercado pelos soldados e mesmo assim não desiste, até que é derrubado no chão. Adel e seu pequeno exército quebram o muro do castelo no exato instante em que o Cavaleiro Negro estava prestes a deferir o golpe fatal em Alfred. Então os dois exércitos começam a se enfrentar ferozmente. Eles avançam desviando de flechas e derrubando um a um dos inimigos pelos flancos, enquanto Maurice impõe uma enorme pressão na luta contra o Cavaleiro Negro. Alfred chega até o carrasco e perfura seu peito com sua lâmina, pondo fim à violenta luta. O Cavaleiro Negro foge da batalha criando um portal, mas tudo no final acaba bem. Já nos domínios de Alfred, ele e Marius estão conversando junto ao túmulo do pai de Alfred e de seus familiares que morreram. Nisso, ele fica em posição de cavaleiro e ergue sua espada dizendo que jura proteger a princesa Marielle para o bem da nação. Assim, a identidade de Marius desfigura-se, tornando novamente a ser a princesa que guiará o povo. Agora que todo o reino sabe que a princesa Marielle está viva, todos os eventos convergem para um conflito armado interno e externo entre as nações. Mas Alfred, como aliado, possui diversos companheiros valiosos que serão de muito valor para a batalha. Eles partem para encontrar uma bruxa da floresta e recuperar as lembranças perdidas de Marielle. Depois disso, Marielle segue junto ao castelo central e ergue sua espada frente a um grande exército depois de seu discurso. Em marcha, o exército de Marielle e Alfred percebem a presença dos inimigos avançando em direção a eles. As duas garotas assassinas que tentaram matar o bispo surgem e derrubam alguns dos soldados de Alfred. A situação complica mais ainda quando Roy e seu exército surge, mas neste primeiro momento eles não lutam entre si, mas decidem juntar suas forças e derrotar a igreja. Um pequeno destacamento da igreja sai da floresta e inicia um ataque surpresa, derrubando os soldados de Alfred com armas especiais de magia, mas ele avança e derruba os soldados. No dia seguinte, o exército de Marielle e Alfred chegam até o castelo onde as tropas da igreja estão. Assim, para atravessar o riacho e ao ponto, eles usam algumas distrações para se aproximar dos portões da cidade, o que dá certo, e Alfred junto de Deflot atacam de surpresa, ajudados pelo exército de Roy, que dá suporte à distância com flechas. Depois de controlar a batalha por completo, os soldados avançam violentamente pelos portões, derrubando pouco a pouco dos inimigos. Flegel, que é o general da igreja, em completo desespero, desafia Alfred para um duelo. Os dois trocam diversos golpes com suas espadas, mas o general, por estar fora de controle, recebe um contra-ataque e perde a luta, mesmo usando um golpe sujo. No final, tentando atirar pelas costas com uma arma, ele perde completamente. Dentro de uma das cidades, a situação é de completo desespero, com os soldados lutando a cada centímetro de chão, mas felizmente Alfred consegue manter sua posição.
o que não dura muito tempo, pois o Cavaleiro Negro enviado pela igreja avança contra ele em completa fúria. Ali, o Cavaleiro diz que sua missão é defender o Papa, depois troca golpes com Alfred e Marielle. Em um momento crítico da luta, Marielle quase recebe um golpe fatal do Cavaleiro, mas Alfred salta com toda sua força na frente e desfere um golpe em seu peito, fazendo jorrar seu sangue. Depois, ele desaparece por meio de um feitiço de portal. Alfred junto de Marielle avançam pelos caminhos do castelo em busca do Papa para parar o conflito e parar com todo aquele derramamento de sangue. Já dentro do castelo, Alfred e a princesa avançam, até que chegam e ficam frente a frente com o bispo. Lá, Alfred ergue sua espada em direção a ele, mas a santidade invoca diversos tipos de monstros fantasmas negros para frear o avanço de Alfred. Neste tempo, o Papa explica seus planos de dominar todo o povo e criar exército invencível de mortos-vivos e monstros invocados. O Papa invoca criaturas especiais que são monstros das trevas, mas junto com Marielle ele consegue vencer algumas delas, o que não é suficiente, pois uma criatura muito forte surge. Neste momento, caminhando pelo salão, o Rei Supremo de Camélia entra pelas portas do aposento e lança sua espada em direção ao monstro. Com a espada atravessada em seu peito, o monstro ainda resiste, lançando diversas esferas de magia contra eles. O rei então avança com fúria, pegando sua espada e rasgando de alto a baixo o peito do monstrão. Neste meio tempo, Alfred junto com Marielle avançam e desferem o golpe final, mas nem tudo acaba bem, pois o rei de Camélia se transforma em lobisomem e diz que deseja a relíquia sagrada. Nesse momento, ele começa a atacar Marielle e Alfred. Os dois se enfrentam e Alfred recebe um poderoso golpe no peito, caindo assim no chão e deixando a fera escapar. Marielle o segura nos braços e diz que tudo ficará bem, dizendo que a jornada só está começando. Se você gostou de Hortência Saga e deseja uma nova temporada, comente embaixo, deixe o like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.